Bom dia a todos, bom dia novamente. Conforme a professora Sheise comentou, o curso fica gravado aí, vocês podem ver, rever, é super interessante a gente rever algumas questões, algumas dúvidas nas gravações, né? Isso é bem bacana. É um prazer estar aqui com vocês. Conforme a professora Sheise já apresentou, sou José Erasmo Silva, sou aluno da UFBA também, bolsista aí do pós-doutorado. E vou apresentar para vocês aqui um curso de introdução à linguagem de programação Python. Tá? Eu compartilhei aqui a ementa do curso. Tá? A ideia é seguir esses tópicos aqui. Tá? Eu acho que é bacana a gente seguir uma aula direta, ela é bastante prática, tá? Então, eu vou, no início da aula, compartilhar o arquivo que eu estou utilizando, e aí vocês podem tentar ir fazendo em conjunto comigo, ou vocês podem simplesmente ir atualizando o arquivo e acompanhando aí o que está sendo desenvolvido na aula, tá? E podem baixar aí no computador de vocês também, e refazer, rever, posteriormente, sem problema nenhum, que vai contribuir bastante para o desenvolvimento e para o aprendizado de vocês. Tá? Qual que é o objetivo do curso? É ensinar os fundamentos da programação em Python com aplicação prática no ambiente Google Colab. Isso visa preparar os alunos para aplicar esses conhecimentos em análise de dados. Tá? Apesar de ser um curso introdutório, hoje existem ferramentas disponíveis, e textos, e livros, e vídeos que facilitam bastante o aprendizado por conta própria. Tá? Então, aqueles que têm facilidade para aprender sozinhos, eu acho que essa introdução vai servir de direcionamento. Tá? Saber o que existe nesse contexto e poder, por conta própria ou por meio de alguns outros cursos e tal, seguir o seu caminho dentro da linguagem de programação Python. Tá? A carga horária é de 8 horas. A gente vai fazer nessa primeira aula uma breve introdução ao contexto do Python, a configuração do ambiente, tá? Mostrar como é que ele funciona, como é que funciona o Google Colab, ou Collaboratory, que é o nome completo dele. Vamos apresentar o ambiente de desenvolvimento, vamos executar alguns códigos, tá? Vamos conhecer como é que funcionam as variáveis em Python, os tipos de dados, inteiros, float, né, ponto flutuante, strings, booleanos, tá? Como criar variáveis, como atribuir valores a essas variáveis, vamos fazer algumas operações básicas com essas variáveis. Se der tempo ainda nessa aula, eu pretendo entrar aqui na estrutura de dados também, conhecer as listas, né, que são muito utilizadas na linguagem de programação Python, operações com listas, dicionários, tuplas, conjuntos de dados, controle de fluxo também, vamos ver provavelmente isso já na aula posterior, tá? Introduções condicionais, o if, o elif, o else, os loops, como que eles funcionam, o loop utilizando for ou utilizando while, compreensões de listas, as funções, a definição e a chamada de funções. Funções são trechos de códigos que a gente reaproveita em outros pontos do seu código, do seu programa. Tá? Ou seja, em vez de você reescrever aquela parte do código várias vezes, vamos supor que você tem que fazer uma apresentação. Então, em vez de fazer a apresentação dentro do código, todas as vezes que você for utilizar essa apresentação, você pode simplesmente chamar essa função apresentação naquele trecho. Tá? Isso torna o código mais legível, mais amigável, mais fácil de fazer manutenção, e é um consenso aí a utilização desse tipo de estrutura, né? Estrutura de funções, estrutura de classes também, que a gente não vai conhecer aqui, mas também é uma função, é uma estrutura bastante utilizada, né? As classes com as funções dentro, né? Os argumentos e valores de retorno das funções, o escopo de variáveis,
né? Se são variáveis declaradas fora, são chamadas variáveis globais, ou as variáveis locais, são as variáveis dentro das funções. Vamos trabalhar com algumas bibliotecas muito famosas e muito utilizadas no Python, que é o NumPy, o Pandas, o Matplotlib. Tá? O NumPy ele trabalha basicamente com dados numéricos, matrizes, arrays. O Pandas ele trabalha com data frames, né, que são tabelas. Imagine uma tabela do Excel, lá onde você tem linhas e colunas. O Pandas ele trabalha muito bem com isso, e trabalha muito bem com a manutenção desse tipo de base. Né? O Matplotlib, que é uma biblioteca para gráficos, para construir gráficos, imagens, relatórios, é bem interessante. Vamos trabalhar também e conhecer a leitura e escrita de arquivos, arquivos CSV, arquivo TXT, arquivos do Excel, né, que você pode importar um arquivo de Excel e trabalhar ele diretamente dentro do Python de maneira muito produtiva. Né? Vamos fazer algumas manipulações de dados com pandas, tá? Trabalhando com importação direto da internet, tá? Eu utilizei algumas APIs aqui para a gente utilizar dados bastante atualizados, tá? Então vamos importar dados lá do IPA-Data, por exemplo, né? Tem relatórios muito interessantes no IPA-Data. O IPA-Data tem mais de... A última vez que eu vi, ele tinha 1.900 relatórios que são atualizados praticamente diariamente ou mensalmente, com uma frequência bastante interessante e que tem dados de todo tipo de área, de todo tipo de fonte. São dados do Banco Central, do IBGE, do Valor Econômico, são dados da B3, são dados da Ambima. Né? Então, o IPA-Data ele acaba consolidando uma série de dados lá muito interessantes para a gente trabalhar no dia a dia e até mesmo construir estudos em cima desses dados. Tá? Vamos trabalhar com dados do iFinance também, que disponibiliza dados de negociação das principais empresas do mundo. Tá? Aí a gente vai importar algumas lá, se eu não me engano eu coloquei a Vale aqui para a gente trabalhar, para fazer criação, operação de data frame, seleção, filtragem, limpeza dos dados quando necessário, utilizar funções de agregação e group by. Vamos trabalhar com a visualização de dados também, que está aqui dentro da biblioteca Matplotlib e Seaborn. E vamos trabalhar com alguns projetos práticos aqui. Tá? Uma análise exploratória dos dados, como visualizar alguns dados, gerar alguns indicadores para análise, algumas estatísticas descritivas para esses dados, e como construir scripts para automação de tarefas simples. Tá? O Python ele permite isso e torna muitas coisas muito produtivas. Tá? Eu utilizo o Python no meu dia a dia para atualizar muitas operações. Tá? Eu atualizo valores de bolsa de valores, coleto dados de criptomoedas que eu acompanho também, e tudo isso de maneira automatizada. Tá? Dá para você linkar, eu quero coletar dados da CVM, todos os dias eu quero verificar quais empresas divulgaram informações. Dá para você construir um script simples para fazer isso todos os dias, inclusive disparar essas informações no seu e-mail ou no seu Telegram. O Telegram tem uma API que funciona muito bem com Python. O WhatsApp também dá para fazer algumas coisas, mas é um pouco mais complicado. Ele não tem uma API específica para isso, mas ele funciona também. Tá? A gente não vai ver isso, mas eu estou falando aqui de possibilidades. É possível construir scripts e fazer a automação de algumas tarefas simples. Tá? Eu utilizei como referência aqui esse livro aqui do professor Menezes. Ele está na 4ª edição, tá? Mas tem outras edições. A segunda edição é bastante completa, tem pouquíssimas atualizações. O que tem de atualização geralmente é em termos de mudança nas bibliotecas. Tá? As bibliotecas do Python elas são constantemente atualizadas, né? Tem uma comunidade muito forte trabalhando em cima disso, e constantemente algumas questões vão sendo alteradas. Tá? Então o livro ele serve de guia
Mas a documentação das bibliotecas que você utiliza, também alguns fóruns, eles são muito acessíveis, né? O Python ele tem uma comunidade muito forte, tá? Quando eu comecei a utilizar o Python, eu passei por algumas aplicações e hoje eu utilizo praticamente Python e R, né? Mas quando eu comecei a utilizar alguns softwares estatísticos, SPSS, o Stata, você tinha algumas comunidades que, que ajudavam você a se desenvolver, mas você praticamente utilizava livros, enfim, para conseguir construir alguma coisa, né? O Stata ele tem uma comunidade, tem alguns fóruns muito interessantes que ajudam a tirar dúvidas de maneira muito rápida e efetiva. Assim como o R tem algumas comunidades interessantes também, mas eu acredito que o Python ele ainda conseguiu superar um pouquinho todos esses, tá? Eu não estou falando aqui que um é melhor do que o outro, eu utilizo os dois, Python e R, cada um em alguns momentos. Utilizei o Stata, utilizei bastante o Stata para a construção da minha tese. Né? Aliás, eu fico olhando para a minha tese hoje e eu fico imaginando como que eu fiz tudo aquilo em Stata, porque hoje o Stata ele parece um pouco mais difícil para mim quando eu trabalho com o Python, né? Mas eu acho que é aquela coisa de momento, né? Então, que não estou aqui falando que um é melhor do que o outro. Eu uso em determinados momentos, né, dentro da minha necessidade, o Python, o R e eventualmente o Stata. Tá? Então, todas elas têm os seus benefícios, né? Tem as suas vantagens, né? Mas aqui como o curso é de Python, eu estou puxando um pouquinho para o Python, tá? Se o curso fosse de R, eu ia falar um pouquinho mais do R, tá? Então esse aqui é o livro que eu utilizei como referência, né? O primeiro capítulo dele é muito interessante. Eu acho que na edição 4 deve ter isso também, mas eu, eu utilizei a versão 2, a segunda edição dele, e no primeiro capítulo ele fala uma série de motivos para você aprender alguma linguagem de programação especial Python, né, que vão desde automatizar processos até organizar suas receitas na cozinha. Né? Então é um livro bem interessante. Se vocês pesquisarem, talvez até achem alguma versão, alguns capítulos disponíveis na internet, mas enfim, na Amazon tem lá disponível já a quarta versão, que é bem, bem interessante, está bem completa. Ela tem, se eu não me engano, umas 200 páginas a mais do que a segunda edição. Tá? Então tem bastante coisa nova interessante aí. Tá? Eu combinei com a professora Sheis da gente fazer a aula direto e deixar as dúvidas para o final. Tá? Deixar uns 15 ou 10 minutos para o final e aí a gente responde eventuais dúvidas que surgirem, tá? E se não der tempo, nossa aula vai até às 12 horas, se não der tempo, a gente responde no começo da próxima aula, tá? Vocês podem acompanhar o curso agora online, podem ver gravado depois também, tá? Vocês podem, na medida, como é um curso prático, vocês podem escrever o seu código aí na medida que eu for falando, eu vou tentar falar pausadamente e tal, para que vocês consigam acompanhar os principais conceitos. Vou compartilhar para que vocês possam não só tentar escrever o seu código aí, mas ter acesso ao meu aqui também, na medida que eu for escrevendo, tá bom? Vamos lá então, para a gente começar essa primeira parte aqui, introdução ao Python, a configuração do ambiente, tá? Deixa eu minimizar essa tela aqui e eu vou utilizar basicamente o Google aqui, tá? Bom, o que é o Python? Vocês devem ter pesquisado antes de
de vir aqui, né? O Python é uma linguagem de programação, é uma linguagem de programação que é amplamente utilizada e ela é conhecida principalmente pela sua versatilidade, sua legibilidade, sua simplicidade. Vocês vão ver que o código, aqueles que têm acesso ou conhecimento em outras linguagens de programação, vocês vão ver que o Python provavelmente já conhece também, né? Provavelmente já tem acesso. E para aqueles que já conhecem alguma linguagem de programação e querem conhecer o Python, fiquem tranquilos, vai ser muito simples. Tá? Para aqueles que não conhecem ainda nenhuma linguagem de programação, com um pouquinho de empenho, dedicação, comprometimento, vocês vão ver que vocês também podem aprender. Tá? E hoje existe muito material disponível para se desenvolver uma linguagem de programação. Tá? Então, o Python ele é uma linguagem amplamente utilizada, principalmente porque ele conseguiu colocar dentro dele não só toda aquela questão estatística que a gente tem lá no SPSS, no Stata, no SAS, no R, enfim, ele colocou isso tudo com muita competência, tá? A comunidade dele colocou isso com muita competência, mas também ele é um software que serve para tudo, né? Para ciência de dados, para aplicação em aprendizado de máquina, aprendizado profundo, né? Redes neurais, o deep learning, né? O aprendizado por reforço, né? Que é um terceiro braço aí que está surgindo aí desse contexto de aprendizado de máquina, né? Ele serve para desenvolvimento web, automação de processos, né? Então, você quer construir um dashboard, assim como você faz no Power BI, ou como você faz no Tableau, você pode fazer via Python também, ele tem bibliotecas para isso, tá? Eventualmente, pode ser, não vai ficar bonito igual o Power BI, depende, né? Depende da biblioteca que você utilizar, né? Você pode, inclusive, integrar o Python ao Power BI, né? Você pode fazer os dois conversarem, caso você queira construir dashboards, onde você tem um, um back-end trabalhando a questão lógica, a questão estatística, né? Enfim, você pode fazer desenvolvimento de jogos, de aplicativos, né? O Python ele não é a linguagem mais rápida para desenvolver jogos, né? Existem outras linguagens, C++, por exemplo, mas ele é útil, sim, principalmente para a parte de construção, de facilidade, de aprendizado, né? Nas finanças, a gente usa muito o Python no contexto de backtest, de prototipagem, de treinamento de redes neurais, de treinamento de modelos, né, para serem utilizados posteriormente em produção, né? Então, por que aprender Python, né? Eu acho que tem algumas características que tornam o Python uma excelente escolha, tanto para programadores iniciantes quanto para programadores avançados. Tá? Primeiro, ele tem uma sintaxe simples, ele é fácil de aprender, especialmente para iniciantes. Tá? Ele tem bibliotecas poderosas, né? Ele tem um ecossistema de bibliotecas, de libs, de pacotes, com quase todas as aplicações que você imagina, né? Quase tudo que você quer fazer num computador você consegue fazer via Python, né? Você tem a comunidade muito ativa, né? Você tem milhares de tutoriais disponíveis, fóruns, recursos gratuitos para aprendizado, né? Tem muitas estruturas parecidas com o Colab que a gente vai ver aqui, que permite também o desenvolvimento, a criação de notebook, a criação de códigos e estruturas para fins de aprendizado, tá? E o que é o Google Colab, ou Collaboratory, né, que a gente vai utilizar aqui? Ele é uma ferramenta gratuita, que é baseada em nuvem, tá? E que permite você executar um código em Python ou em R diretamente no seu navegador. Tá? Ou seja, você não precisa instalar nada. Né? Ele oferece uma integração com o Google Drive. Tá? Então, se você tem uma conta no Google, tem um Google Drive, você tem acesso
ao Gmail, você tem acesso a outras aplicações do Google, inclusive o Google Colab, tá? Esse Google Colab, ele permite acesso a CPUs, a GPUs, a TPUs, né, que é uma tecnologia da própria Google aí, de maneira gratuita, né? Então, ele tem um ambiente ideal para aprendizado e desenvolvimento em Python, tá? Ah, mas pode ser utilizado profissionalmente? Sim, pequenas empresas podem perfeitamente utilizar o Colab para treinar modelos e colocar esses modelos em produção depois. Inclusive, ele tem algumas versões pagas que são muito interessantes, funcionam perfeitamente para pequenas empresas e eu já utilizei, inclusive. Tá? Uma alternativa ao Colab e essas versões gratuitas é o Google Cloud Platform, tá? Que é uma plataforma do Google em nuvem que tem toda uma estrutura tecnológica que você pode utilizar. Tá? A gente não vai entrar dentro desse contexto, mas ele também permite você rodar o Colab, tá? Você tem lá o Colab Enterprise, que chama, né? A integração dele com o Google Drive não é possível, mas é possível você conectar aos storages que você tem dentro do GCP, tá? Então é uma plataforma super interessante, inclusive para professores, alunos de doutorado ou de pós-doutorado. O Google ele disponibiliza créditos para você trabalhar em alguns projetos, né? Nós enviamos, eu e o professor Luiz Paulo, um projeto para a Google para a utilização do GCP, tá? Criação de máquinas, bancos de dados, o próprio Collaborate aqui, e eles disponibilizaram, se eu não me engano, R$35 mil em créditos para a gente trabalhar até setembro do próximo ano, tá? Utilizando as ferramentas do Google. Tá? Então, o que você tem que fazer? Se você é aluno de pós-doutorado ou se você é aluno de doutorado, eu não lembro se tem para alunos de mestrado, mas vale a pena acessar lá para ver. Pesquisem a respeito desse crédito, que é super interessante. Tá? Mas aí eu já estou falando de algo mais aprofundado que o que a gente vai ver aqui. Tá? Por que é interessante essas ferramentas, não só as gratuitas que a gente vai utilizar aqui, mas aquelas pagas que eles disponibilizam crédito? Porque eles disponibilizam acesso a máquinas que raramente a gente tem em casa. Eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno exemplo do poder que o Google disponibiliza para a gente em termos computacionais para a gente trabalhar com aprendizado de máquina, para a gente trabalhar com códigos em Python e tal. Tá? Então, o Google Colab ele é uma ferramenta gratuita baseada em nuvem, né, para você executar o seu código em Python e R. Tá? Ele funciona de maneira excelente com Python, mas tem alguns defeitinhos ainda para rodar o R. Tá? Eu ainda prefiro rodar o R no RStudio. Tá? Eu não gosto muito de trabalhar com R no Colab. Tá? A não ser que eu tenha uma base muito grande, eu não tenha memória para executar localmente, né? Aí eu uso o R aqui no Colab. Tá? Senão eu prefiro usar o R no meu computador local. Tá? Mas dá para usar o R também no Colab. Então você tem, por meio do Colab, acesso a hardwares de última geração, de ponta, gratuitamente. Tá? Tem as versões pagas? Tem as versões pagas. Tá? Qual que é a diferença entre as versões pagas e as versões gratuitas? Eventualmente o tamanho de memória que você tem disponível e a priorização no acesso. Tá? Pode ser que você tente utilizar uma GPU gratuitamente, ela não esteja disponível. Tá? Por quê? Porque ela está alocada lá para o pagante. Tá? Mas, na maioria dos momentos, ela está. Tá? Então, você tem uma priorização no acesso quando você paga.
tá? Mas as ferramentas são basicamente as mesmas, né? Você pode utilizar tanto gratuitamente quanto as ferramentas pagas, que eu acho que elas vão atender aí no seu processo de aprendizado, né? O Colab, né, o Collaboratory, como o próprio nome já diz, ele permite o compartilhamento e a colaboração, tá? Então, a partir do momento que eu crio e compartilho um artigo, um arquivo, né, um notebook, outras pessoas podem trabalhar nesse notebook, tá? Colaborar no desenvolvimento desse notebook. Tá? E vocês vão ver que a estrutura do notebook ela é muito interessante, muito pertinente para o aprendizado. Tá? Como que eu entro no Colab? Tá? Você pode digitar aqui, ó, Google Colab, ele abre aqui, Welcome to Colab, você pode entrar por aqui. Tá? Aqui ele abre essa tela aqui, você pode criar aqui embaixo, nesse botão azul, novo notebook, o seu notebook. Tá? Ele cria aqui o seu primeiro notebook, que é a estrutura que a gente vai utilizar para trabalho. Tá? Tudo bem até aqui? Eu não estou vendo vocês aqui. Qualquer coisa pode me interromper e me chamar, tá bom, professora Sheise? Tranquilo, Erasmo. Estou acompanhando aqui o chat. Então, esse aqui é a tela básica do Google Colab. Outra forma de criar o seu notebook, tá? Vou fechar aqui. Aliás, vou entrar aqui direto no meu Drive. Tá? Você vem aqui no seu Drive. Se você tem uma conta no Gmail, você tem acesso ao Drive. Se você não tem, você cria uma conta de Gmail, que é muito rápido e fácil. Tá? Aí você procura uma pasta aqui específica que você queira utilizar. Tá? UFBA, vou utilizar essa pasta aqui. E posso criar aqui, ó, em qualquer espaço aqui, clicando com o botão direito, eu vou aqui em More ou em Mais, dependendo do idioma que você estiver utilizando aí, tá? E tem aqui o botão Google Collaboratory, tá? Cliquei aqui nesse botão, ele já vai criar dentro daquela pasta o meu arquivo do Colab, tá? Ele vai aparecer como um arquivo sem título lá, tá? Olha aqui, ele está aqui, ó, sem título, tá? Depois eu posso renomear aqui, né? Aula 19/11. Como eu sou muito criativo, eu vou colocar esse nome. E aí, depois vocês vão ver que esse nome vai alterar aqui. Tá? Ele vai atualizar automaticamente aqui. Tá? Você renomeou aqui, você não precisa se preocupar em renomear aqui. Tá? É só renomear aqui e ele já vai renomear automaticamente lá no seu Drive. Tá bom? Abrir o meu Google Colab, né, ele tem uma estrutura muito parecida com outros softwares. Tá? E eu acho que isso torna ele bastante amigável. Tá? Quando eu inicio aqui, né, eu tenho um conjunto de células de código. Tá? Então, você tem no Google Colab uma estrutura de células. Tá? E você pode criar células de código, utilizando esse botão aqui, ou você pode criar células de texto, utilizando esse botão aqui. Nas células de texto, eu posso incluir somente texto. Nas células de código, eu posso incluir textos e códigos. Tá? Um hábito muito comum, né, um consenso, é que você, sempre que escrever um código, você comente esse código, faça comentários, né, o máximo de comentários possíveis a respeito do que aquele código está fazendo. Né? Por que isso ajuda? Isso ajuda em manutenções posteriormente, né, posteriores, que eventualmente serão necessárias no seu código, e ajuda você mesmo a entender esse código quando você acessá-lo posteriormente. Tá? Você escreveu um código, fez uma aplicaçãozinha aqui, demorou, sei lá,
15 dias para escrever esse código. Bacana, ficou bonitinho, está funcionando, belezinha. Aí você vai fazer outras coisas, vai escrever outra parte do seu artigo, da sua tese, da sua dissertação, e aí depois de 5 meses você volta aqui no código, ele não tem comentário nenhum, você não sabe o que esse código faz. Tá? O que essa função faz? Não sei. Tem comentário? Não tem nenhum comentário. Né? Então, por isso que é importante você comentar os códigos que você faz. Tá? Então, temos aqui essa estrutura de células, né, nas quais você pode criar códigos ou textos. Né? Você tem esses botões principais aqui. Uma célula de código, está vendo que ele vai criando várias células, ou células de texto. Tá? Como que eu executo o comando, como que eu executo o código que está nessas células? Eu tenho esse play aqui. Tá? Eu tenho a opção de usar o play, eu posso utilizar o Ctrl Enter, como ele está mostrando aqui, e posso utilizar o Ctrl Shift Enter, desculpa. O Ctrl Shift Enter, ele pode ser utilizado também quando eu quero executar um trecho específico de um código. Tá? Então vamos lá. Vou criar aqui uma primeira célula, tá? E vou conectar aqui o meu Google. Tá vendo aqui do lado direito? Eu cliquei em conectar. Assim que ele conecta, ele vai alocar memória e processadores para eu utilizar. Tá? Então, beleza, ele apareceu aqui, já está conectado. Né? Se eu clico aqui, ele me mostra quanto tem de disco. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar aqui embaixo, ou do lado, tá? Do lado direito aqui, quanto que ele alocou para você trabalhar. Então, ele tem aqui, ó, uma RAM do sistema de 12 GB, quase 13 GB, e tem um disco, que é um disco temporário, que você pode utilizar. Tá? Tudo que você criar nesse disco temporário, ele é apagado no final da sua sessão. Tá? Então, cuidado com o que você cria aqui. Tá? É diferente do que eu criei aqui. O que eu criei aqui, no meu Google Drive, está salvo aqui. Né? Se eu importar alguns arquivos, né, é interessante que eles sejam salvos aqui, tá? Porque se eles forem salvos nesse disco aqui, que é o disco temporário, que você pode ver por aqui, ó, em arquivos, tá? Os arquivos temporários, eles ficam nessa parte aqui da esquerda, tá? Eles são apagados ao final da sua sessão. Quando que é finalizada uma sessão? Quando você clica aqui em ambiente, desconectar e excluir ambiente, tá? Aí é finalizada a sua sessão. Em quais outras ocasiões é finalizada uma sessão? Se você fechar aqui, dependendo da versão que você estiver utilizando, ele vai continuar sendo executado. Tá? Então, por exemplo, eu estou utilizando aqui uma versão, eu quero deixar um código rodando, eu posso fechar isso aqui e dependendo da versão que você estiver utilizando, ele vai rodar por até 24 horas. Tá? Se ele estiver ativo, rodando, executando algum código. Está fazendo um treinamento de uma rede neural. Então, eu posso deixar ele rodando aqui até 24 horas ou até mais. Ele vai rodar aqui para você. Tá? Se ele ficar inativo, ele vai desconectar automaticamente o seu ambiente e vai excluir o que tiver aqui. Tá? Então, sempre que for salvar alguma coisa, direciona para fazer o salvamento disso no seu disco local. Tá? Vou ensinar depois como que você faz. Quando a gente for importar alguns data frames, salvar em disco, importar de disco, eu vou ensinar como que você faz a conexão do Colab com o seu Google Drive, tá? Para que você sempre esteja conectado ao seu Drive e que salve os arquivos que não são temporários direto no seu disco, tá? Então, notem aqui que interessante. É um modelo, eu estou aqui na conexão mais simples, tá? Que é a conexão de CPU. Ele já me alocou 12 GB. 12 GB aqui, ele já tem mais memória aqui do que tem no meu computador local aqui. Aliás, ele já tem quase, que o meu computador local tem 16 GB de memória. Mas olha que interessante, isso tudo gratuitamente para você utilizar aqui. Tá? E eu posso escolher e alterar o meu ambiente de execução. Então, por exemplo,
Vamos fazer um código simples aqui. Tá? Eu vou importar aqui uma biblioteca que chama OS. Tá? Importei essa biblioteca chamada OS. Tá? Vou compartilhar esse notebook para que vocês acompanhem por aí. Tá? Quem não puder escrever junto comigo, pode ir só acompanhando o notebook aqui na tela, ou aí também você vai acompanhando pelo link. Tá? Vou compartilhar o link aqui. Vou colocar no chat para vocês e vocês podem acompanhar por aí. Tá? Quem acessar esse link aqui agora já tem acesso ao notebook que eu estou escrevendo. Tá bom? Vamos lá. Vou voltar para ele aqui então. Importei aqui esse método aqui que chama OS. Que é sistema operacional. Tá? O que você não tem, tudo que você vai utilizar no Python, você tem que fazer um import aqui, né? Assim como outras linguagens. Né? Tudo que não está pré-instalado ou que não está na base do Python, você faz o import aqui da biblioteca. Tá? O que eu vou fazer com essa biblioteca OS? Tá? Esse método OS, na realidade, não é nem uma biblioteca. Né? Eu vou contar, só para fins de conhecimento, eu vou contar a quantidade de CPUs que eu tenho disponíveis aqui para o meu trabalho. Tá? Então, eu tenho aqui uma função chamada count_cpu. Tá? Ela vai me retornar um número de CPUs no meu sistema. Tá? Então, vou apertar o play aqui, ou apertar o shift enter, ele vai me mostrar. Tá? Então, eu tenho aqui 2 CPUs. Tá? Ora, para eu trabalhar num código simples, 2 CPUs é suficiente. Tá? Para eu deixar um código rodando aqui no Colab, sem atrapalhar o meu processo diário aqui, sem atrapalhar a utilização dos meus CPUs locais, é excelente. Tá? Então, eu tenho um computador disponível aqui para mim. Tá? Eu posso, no entanto, precisar de mais processadores. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui no meu computador 2 processadores, assim como que eu tenho aqui no Colab. Ou que eu tenha 4, 8, enfim, se eu tiver um computador mais avançado. Né? Mas o Colab, ele disponibiliza, além disso, uma estrutura fantástica para você trabalhar. Você pode vir aqui nesse botão, alterar o tipo de ambiente de execução. E aqui você escolhe com o que você quer trabalhar. Eu vou treinar uma rede neural. Legal, então você pode escolher um desses 3 itens aqui, que são GPUs. Tá? Posso escolher aqui a A100, que é uma das mais avançadas, né? Um AL4, um AT4. Posso escolher um TPU, que é uma tecnologia utilizada, criada pela própria Google. Tá? Vou escolher aqui um TPU só para a gente ter uma ideia. Tá? Quando eu altero o meu ambiente, ele vai excluir o meu ambiente antigo, tá? Cuidado com isso, e vai criar um novo. Tá? Então, estou criando um ambiente aqui com essa estrutura de TPU. Tá? Por que eu quero utilizar um TPU? Porque eu quero rodar aqui um algoritmo Random Forest e ele utiliza multiprocessamento, e nesse multiprocessamento ele utiliza todos os processadores disponíveis da minha máquina. Tá? Aí minha máquina fica travando. Tá? Então vamos colocar aqui no Colab para rodar isso. Né? Então vou importar novamente aqui a minha biblioteca OS. Tá? E vou verificar aqui, nessa segunda linha, quantos processadores eu tenho disponíveis. Olha que fantástico, eu tenho 96 processadores disponíveis para trabalhar com isso. Tá? É muito interessante, é muito poder de máquina. Tá? Imagine que você tenha mais de 40 computadores, né, aqui disponíveis para trabalhar para você em conjunto, né, processando o seu sistema, treinando a sua rede, treinando o seu algoritmo. Né, isso torna o seu trabalho muito mais produtivo.
né? Eu, no meu dia a dia, não utilizo o meu computador local para rodar códigos mais complexos, né? Códigos simples, eu utilizo sim aqui o meu computador local, né? Mas códigos mais complexos eu rodo aqui no Colab e ele torna o meu trabalho muito mais rápido, muito mais produtivo, principalmente quando a gente trabalha com grandes bases de dados, né? Como, por exemplo, a base da RAIS, aí, que a gente está trabalhando aí na pós-graduação, uma base muito grande, muito difícil de se trabalhar, e com esse poder computacional, ele torna o meu trabalho um pouco menos complicado, tá? Seria impossível trabalhar uma base dessas num computador local, tá? Bacana. Vou voltar aqui e alterar o meu ambiente para o CPU. Por quê? Porque eu não preciso de uma TPU para trabalhar aqui, né? Acho que vale a pena ter essa consciência também de não utilizar recursos se você não precisa desses recursos, né? Se você está pagando, você vai sentir isso no bolso, né? Se você está pagando, você nunca vai esquecer de trocar isso aqui, tá? Porque quando você está pagando, ele já te mostra aqui quanto que você está gastando, ó. Eu tenho a versão Pro, tá? Então eu tenho aqui de créditos disponíveis 114 unidades de computação. Ele está gastando nessa estrutura 1,76 por hora, tá? Então eu posso executar aí praticamente umas 60 horas ininterruptamente até acabar o meu crédito, tá? E olha outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Além dos 96 processadores alocados, ele alocou 334 gigabytes de memória RAM para a gente trabalhar. Eu nunca vi isso no computador, tá? A gente tinha alguns servidores no meu trabalho que tinha 128 gigabytes de RAM, servidores que a gente utilizava em produção, que eram, né, colocados em clusters e tal. Então aqui eu tenho 334 gigabytes de memória. Dificilmente você vai ocupar tudo isso, tá? Mas está aqui disponível caso você queira trabalhar e vai tornar o seu processo de trabalho, de aprendizado muito mais produtivo, tá? Então aqui, ele está usando 1,76 por hora do meu crédito. Vou alterar aqui, porque eu não preciso gastar tudo isso nos códigos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Inclusive eu vou desmarcar aqui a RAM alta para ele utilizar menos crédito, tá? Vou esperar ele conectar aqui e ele já vai me mostrar quanto que ele está gastando. Caiu bastante, né? Tá vendo? Aqui em São Paulo, a gente fala que ele está gastando só um tiquinho. Os mineiros falam assim também, mas eu não sei como que em Salvador o pessoal costuma falar, tá? Então a gente está gastando só um tiquinho do nosso crédito para trabalhar aqui com 12 GB de memória. Isso aqui dá para deixar rodando sem problema nenhum, que ele vai impactar pouquíssimo no seu crédito disponível, tá? Então temos aqui a nossa estrutura inicial do Colab. Vou apagar isso aqui, ó. Tem um botão de apagar aqui, porque eu não vou usar isso aqui, né? Ou deixa aqui, né, para vocês verem também, né? Tá, vou deixar aqui. Shift Enter, Shift Enter. Vou comentar aqui para vocês saberem o que é, né? Falei que é importante comentar, né? Importando biblioteca. Mostra quantidade de CPUs. Olha que interessante. Notem que todo comentário que eu vou fazer, ele pode ser aqui em cima ou pode ser aqui na frente, ele tem que ser precedido aqui desse cerquilho, desse sustenido, desse jogo da velha, ou desse hashtag, né? Cada ambiente você tem um nome para esse símbolo aqui, tá? Na área de música, isso aqui chama sustenido, se eu não me engano, né? Na internet é um hashtag, né? Enfim, o cerquilho também é um nome comum, enfim.
Os comentários, quando você faz, eles têm que estar com esse cerquilho aqui, tá? Para o sistema entender que não é um código, tá? Se eu não coloco isso, ele vai me dar um erro, tá? Por quê? Porque ele não sabe o que é isso, né? Mostra a quantidade de CPUs. Aí ele já me falou aqui, ó. Ele tem uma sintaxe inválida, tá? Então eu vou comentar isso aqui para que ele mostre a quantidade de CPUs, tá? 2. Beleza, vamos lá. Dentro do Python, você tem o que se chama, não só do Python, mas de outras linguagens também, você tem o que se chama de variáveis. Né? Variáveis são espaços de memória, né, que você dá um nome, um apelido para aquele espaço de memória, e aquele espaço de memória ele vai ser utilizado pelo programa para armazenar informações. Tá? Em outras linguagens de programação, você precisa declarar o tipo de variável antecipadamente. No Python, não. No Python, quando você cria uma variável, dependendo da informação que você inserir nela, ele já entende. Ó, essa é uma variável que vai armazenar inteiros, ou vai armazenar uma string, ou vai armazenar um ponto flutuante. Tá? Então, por exemplo, como é que eu crio variáveis no Python? Criando... Eu simplesmente dou um nome para ela aqui. Tá? Eu quero criar uma variável chamada idade, que vai armazenar a idade das pessoas que eu quero cadastrar no meu sistema. Tá? Essa idade ela pode receber um valor inicial, pode ser um 0, pode ser um 25, né? E pode ser qualquer número que vai ser alterado posteriormente ou vai se manter, dependendo de como você for utilizar esse programa. Tá? E existem algumas regras para se criar variáveis. Tá? Você tem alguns caracteres que são permitidos e outros que não são permitidos. Tá? Para aqueles que estão acompanhando o código aqui, ó, notem que ele sempre aparece aqui um salvando. A cada 2 minutos ele salva esse notebook automaticamente. Né? No entanto, se você tem algo que é muito importante, ou se ele der um erro no salvamento automático aqui, você pode vir aqui e salvar. Tá? Assim como você pode apertar o Ctrl S para salvar, o Ctrl MS para salvar e fixar uma revisão. E você pode também verificar o histórico de versões que você está utilizando. Tá? Isso pode ser feito tanto pelo Colab quanto pelo Google Drive. Tá? Isso é muito interessante. Por quê? Porque se eventualmente você fizer alguma coisa errada, você pode voltar uma versão anterior. Tá? Eu fiz uma bobagem aqui nesse código e eu quero restaurar o código de ontem. Aí você vem aqui, olha aqui no seu histórico, né, do File Information aqui, gerenciamento de versões, e você vê as versões desse arquivo. Tá? Olha que interessante, ele já tem várias versões aqui, tá? A gente começou a trabalhar com ele agora, tá? Então ele já tem a versão desde o começo aqui, ó, às 10h30, quando eu criei esse arquivo. A gente é pesquisador, a gente fica com artigo na cabeça, né? Arquivo, tá? E quando eu falar artigo, entendam como arquivo. A gente vive para revisar e escrever artigos, né? Então fica com essa questão de artigo na cabeça, tá? Mas é arquivo, tá? Então eles têm várias versões aqui, ó. Já tem 15 versões aqui e essa aqui é a minha versão atual, tá? Posso restaurar aquela versão antiga? Posso. Eu clico aqui, ó, e vou aqui, eu faço o download dela, né? E posso subir a versão antiga em paralelo aqui, tá? Se eu fizer o download, ela vai no meu computador local. E posso utilizar essa versão antiga. Tá? Voltando aqui para as variáveis. Tá? Então, aqueles que estão acompanhando aí, não se preocupem em ficar salvando, que ele salva automaticamente. Tá? Eu tenho algumas regras para criar variáveis. Tá? E as regras são bastante simples. Tá? Eu posso utilizar letras minúsculas e maiúsculas. Tá? Então, eu posso utilizar aqui idade ou idade. Tá? Idade e idade aqui são variáveis diferentes.
Tá? O Python entende isso aqui como duas variáveis diferentes. Idade com letra minúscula, idade com letra maiúscula, é uma variável diferente. Tá? Não costuma se utilizar letras maiúsculas em Python. Existe um consenso, né, para se escrever. São boas práticas, né, que tornam o código mais legível para a comunidade. Isso é chamado de snake case. Tá? Então, o que é o snake case? Você geralmente dá nomes intuitivos para sua variável em letra minúscula e separados por underline ou underscore. Tá? Então, você pode utilizar underscore na sua variável. Ela poderia se chamar aqui, ó, idade aluno. Tá? Então, idade aluno é o nome da minha variável. É um nome bem sugestivo, né? Fácil de entender. O que essa variável armazena? A idade do aluno. Né? Então, o que a gente tem que evitar? Nomes pouco sugestivos. Tá? Vou criar aqui a variável x, que vai armazenar o nome do aluno, a variável z, que vai armazenar a idade do aluno, a variável s, que vai armazenar o status do aluno. É difícil entender isso depois. Tá? Então, há um consenso, né, que você tem que utilizar, são boas práticas, né? Nomes sugestivos, nomes familiares, nomes amigáveis. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma variável aqui com o salário do funcionário. Né? Então, coloca aqui, ó, salário mensal. Tá? É o salário anual? Bom, salário anual. Né? Poxa vida, o Python possibilita isso. Eu posso, inclusive, colocar números nos nomes das minhas variáveis. Né? Eu não posso iniciá-la com um número. Tá? Isso aqui, por exemplo, eu não posso fazer. Tá? Salário mensal. Tá? Ele já até ficou vermelho aqui, né? Porque ele não aceita isso. Né? Eu posso até colocar o salário mensal 1 aqui. Tá? Mas lá no começo não. Então eu tenho salário mensal 1, tenho salário mensal 2, tenho salário mensal 3. Tá? Ele deu um errinho aqui, ó, porque quando eu defino uma variável, eu tenho que atribuir um valor a ela. Tá? Então, qual que é o salário anual? O salário anual é de 50 mil, por exemplo. Né? O salário mensal dessa pessoa é de 5 mil, por exemplo, e o salário mensal 2 dessa outra pessoa, por exemplo, é de 4 mil. Tá? Então, quando eu clico no play aqui, ele automaticamente criou essas 4 variáveis. E como é que eu vejo o valor dessas variáveis? Eu posso passar o mouse aqui, ó, ele já vai me mostrar o valor que está nessa variável. Ó, tem uma variável chamada salário anual, que tem um valor de 50 mil. Eu posso ver aqui também. Tá? Quando eu clico aqui do lado, nesse X do lado esquerdo, né, que está entre as chaves aqui, eu já tenho as variáveis que estão criadas no meu ambiente, o tipo de variável, né, e o valor que está nessa variável. Tá? Então, outra coisa que é importante, a gente não pode utilizar nas variáveis palavras reservadas no Python. Né? O que são palavras reservadas? Né? O import, que, por exemplo, é uma palavra reservada. Eu não posso criar uma variável chamada import. Né? O if, o while, o class, o def, né? São palavras reservadas que a gente vai utilizar nos códigos. Né? Então, eu não posso criar uma variável chamada if, por exemplo, e atribuir um valor para ela. Né? Vai me dar um erro. Né? O if é uma palavra reservada. Ele está dando um erro de sintaxe aqui. Né? Mas é porque o if é uma palavra reservada. Né? Então, se eu colocar aqui, ó, salário, ele aceita normalmente. Tá bom? Então, não posso utilizar palavras
reservadas, ok? Tem que utilizar nomes sugestivos. Total de vendas. Beleza? Tá. Dentro do Python, eu tenho o que se chama de tipos de variáveis, né? O tipo de dados, né, que estão sendo alocados naquela variável. Por exemplo, a idade. A idade, ela recebe um número inteiro, né? Por mais que às vezes você escute falar, eu tenho 25 anos e meio. Eu tenho 2 anos, meu filho tem 3 anos e meio, tá? A idade é um número inteiro, tá? Então eu tenho aqui 25, é um número inteiro, tá? Eu tenho ainda um outro tipo de dado que chama float, ou ponto flutuante, né? Tipos de dados em Python. Eu tenho outros tipos de dados. Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu não sei se vocês estão enxergando bem. Pontos flutuantes, né, ou float, né, que são números que têm casas decimais. Tá? Então, por exemplo, a altura do aluno, ou simplesmente a altura, é um dado com ponto flutuante. Tá? Que mais? Então, a idade é um tipo inteiro. A altura é um tipo inteiro, né? A altura é um tipo ponto flutuante, ou simplesmente float. O que mais que eu tenho? Eu tenho strings no Python. Né? A string, ela recebe um texto, tá? E o texto no Python, ele tem que ser inserido entre aspas, tá? Então, os textos no Python, ele tem que estar entre aspas. Tá? Então, José aqui está entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Tá? Então, isso aqui é uma string, ou uma str, como o Python chama. Eu tenho também as variáveis, ou os tipos de dados booleanos. Estudante. Eu posso pôr aqui estudante, eu posso pôr se ele é ou não estudante. Tá? Então, eu posso atribuir aqui um true ou um false. Tá? É um booleano. Beleza? Essas variáveis estão criadas? Ainda não. Por quê? Porque eu não apertei o play aqui ainda. Tá? Mas ele já entende essas variáveis aqui como variáveis literais. Né? São variáveis que estão escritas aqui, mas que ainda não foram criadas. Tá? São variáveis que estão aqui pré-criadas. Né? Se eu olhar aqui, esses dados ainda não estão disponíveis aqui. Tá? Eu tenho a idade que eu criei lá em cima. Essa idade nova, ela não está aqui ainda. Mas esses dados eles vão aparecer assim que eu der o play aqui. Tá? Então, atualizei a altura. Tá? Quando eu atualizei a altura, não. Criei a altura, criei o nome, criei estudante. Tá? Atualizei a idade, porque a idade já estava definida aqui. Tá? Então, atualizei. Atualizei para quê? Para 25, né? Não mudou nada. Mas ele substitui. Tá? Se você criar uma idade aqui e inserir outro valor aqui, ele vai alterar. Tá? Então, está com 25. Né? Aqui em cima, se eu inserir 30 aqui, ele vai alterar. Tá vendo? Ele alterou o valor. Tá? Então, aqui eu tenho os 4 principais tipos de dados utilizados no Python. O inteiro, o ponto flutuante, a string e o booleano. Tem algumas estruturas mais complexas de dados que a gente vai ver depois. Tá? E como que eu exibo esses dados para um usuário do sistema, caso eu queira utilizar esse sistema posteriormente? Né? Quero trazer alguma coisa mais amigável. Né? Como que eu utilizo isso para mostrar essas variáveis?
eu posso utilizar o print, tá? Olha que interessante, né? Sugestivo, né? Como que eu imprimo o que eu quero? O print, né? Por isso que o Python ele é tão amigável, né? Então, se eu quero exibir o valor dessa variável, eu posso simplesmente digitar a idade aqui nessa célula e apertar play. E exibir o valor. Ah, mas eu quero algo mais bonito, porque não é algo que eu vou só negociar aqui dentro do meu sistema, né? Não é uma variável transacional que eu vou utilizar aqui. É uma variável que eu vou utilizar para mostrar valores para o meu usuário final. Né? Então, eu vou aqui colocar algo mais elaborado, né? A idade do aluno é... E aí eu coloco aqui vírgula e passo o meu parâmetro idade aqui, tá? Simples assim, tá? Então, eu divido o meu print aqui em duas partes. A parte de texto, entre aspas, nunca esqueçam disso, tá? E a variável declarada aqui, que vai mostrar a idade, tá? Então, a idade do aluno é 30. Apertei o play aqui, ele vai mostrar isso aqui na tela, tá? A idade do aluno é 30, tá? A altura do aluno, posso seguir a mesma ideia, né? Então, vou criar uma outra célula aqui e colocar, aliás, vou colocar tudo junto aqui, né? Print a altura do aluno é altura. A altura do aluno é altura. Bacana, né? O nome do aluno é nome. E o que mais? O status do estudante é true, ou seja, ele está estudando, né? Estudante. Beleza. Tudo certo aqui? Tudo certo. Então, se Oi, eu der um... Erasmo, tem uma pergunta aqui que eu acho que é sobre essa parte que você está fazendo aqui no chat. Opa, vamos lá. É da Tamara. Vamos lá, Tamara. Esses argumentos podem ser frases completas ou somente palavras-chave? Pode ser frase completa. O argumento, tanto aqui o texto no print, como o nome da variável, né? Então, você pode pôr um texto desde que ele obedeça a sintaxe da criação de variáveis. Você está se referindo às variáveis, tá? Os argumentos aqui pode ser um texto, né? Posso pôr um texto enorme aqui, desde que ele permita, né, tem espaço para exibir isso na tela, ele vai exibir normalmente, tá bom? Então, quando eu clicar aqui no play, ele aparece aqui, a idade do aluno é 30, né? A altura do aluno né? O nome do aluno é José, o status do estudante é true, tá? Pode ser algo mais simples? Pode. Idade. Que bom. Deu certo então, Tamara. Altura. Nome. Aqui eu vou deixar estudante. Estudante também sugestivo. Estudante true, você sabe que é estudante. False, você sabe que não é estudante, tá? Essa questão do tratamento do true ou false, a gente vai aprender a fazer depois, tá? Eu quero transformar o true em sim e o false em não. Ótimo, a gente faz isso depois, tá? Então, atualizei aqui os dizeres aqui do meu print. Tá? Então, ele mudou aqui. Tá? Isso é muito interessante quando você está com um código em produção, ele passa a printar informações na tela e, eventualmente, se você não tiver esses prints aqui, você não consegue se localizar. Tá? Você não consegue identificar o que está acontecendo.
né? Então, isso é muito interessante em códigos que estão em produção, né? Você tem lá o seu código em produção, automático, lá gerando informações para você no seu dia a dia, e você quer saber o que está acontecendo, né? Então você coloca frases sugestivas aqui, textos sugestivos aqui, tá? Para guiar o usuário, né, do sistema, independente de quem seja, né? Um sistema que eu mesmo utilizo, né? Por exemplo, eu tenho o meu sisteminha aqui que coleta informações todos os dias aqui. O que ele faz? Ele fica agendado aqui na minha agenda, ó, atualiza dados, né, todos os dias às 21, tá? Então eu executo esse sistema, ele executa automaticamente, e esse sistema, aqui eu vejo as propriedades dele, tá? Vou aqui, ações, o que ele faz? Ó, ele está lá dentro do meu diretório Python, MetaTrader, atualiza dados.bat. Bat é um pacote de comandos do MS-DOS, né? do command, da estrutura de scripts do Windows, né? Eu coloco esse programa para rodar, ele vai carregar um arquivo Python, tá? E vai executar aqui localmente. Deixa eu abrir esse arquivo para vocês verem que ele tem os prints para me mostrar o que acontece. Tá? Então, deixa eu abrir aqui minha estrutura aqui. Estava no E, né? E, Python, MetaTrader, né? Acho que era isso. MetaTrader é esse aqui. Coleta contínuo, coleta 1min. É esse código aqui. Tá? Vou abrir ele aqui no Notepad C++. Notepad C++ é um programinha muito interessante, que ele é um bloco de notas, tá? Igual você tem no Windows, só que você pode escolher aqui a linguagem de programação que você está trabalhando. Tá? Então, por exemplo, eu escolhi aqui o Python, e ele já me traz a estrutura de acordo com o Python, que é bem interessante. Tá? Então, tá vendo? Ó, eu carrego meus dados aqui, e o que ele faz? Ele faz a conexão com os meus bancos de dados, coleta informações, e aqui ele vai me mostrando o que está acontecendo. Tá? Aqui eu não usei o print, tá? Por quê? Porque algumas partes desse código, eles já printam na tela as informações sem a necessidade de print, né? Por exemplo, aqui, ó, carteira.info. Ele já vai printar as informações na tela sem a necessidade do print, tá? Mas, enfim, essas informações, né, Cursor Cloud, Cursor Connection, são super importantes para mostrar para o usuário o que está acontecendo, tá? Olha que bacana, vocês já têm até acesso ao meu banco de dados aqui agora, que eu abri aqui com senha, com tudo, né? Mas só para vocês verem como é que funciona um código de produção. É um código curtinho, que ele acessa todos os dias informações financeiras de algumas empresas, índices, se eu não me engano, ali de contratos futuros, e guarda no meu banco de dados para fins de utilização, treinamento de redes, treinamento de sistemas posteriores. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Estamos nos tipos de dados. Paramos aqui para comentar um pouquinho sobre os prints, né? Eu posso imprimir aqui também o tipo de dado, tá? É necessário para o usuário final? Para o usuário final não é necessário, tá? Mas, para fins de aprendizado, eu quero fazer a depuração desse sistema para ver como é que ele está funcionando, né? Aí é interessante você ter, bom, essa variável idade é do tipo inteira, a altura é do tipo float, né? Por que é interessante você saber isso? Já vou falar para vocês. Eu já vou falar para vocês. Rogério, é possível fazer os agendamentos no Colab, tá? Eu não sei se ele funciona na versão gratuita, tá? Mas ele funciona. Você tem aqui, ó, deixa eu ver, esse
Ó, tá vendo aqui, ó, programação, tá? Vamos supor que eu quisesse executar esse código aqui diariamente por meio do Colab. Eu não preciso abrir o Colab, tá? Se eu agendar aqui, automaticamente ele vai executar todos os dias, tá? Ah, eu quero executar todos os dias, diariamente, nos próximos 13 dias, iniciando agora, tá? Então ele vai iniciar agora, vai executar agora, amanhã às 11h13, depois de amanhã às 11h13, depois de amanhã às 11h13, por 13 dias. Essa é uma limitação dele, tá? Você não consegue agendar por mais tempo. Tá? Ah, eu quero que execute todos os dias às 21 horas. Né? Então, posso pôr aqui, ó, iniciando daqui X tempo. Né? E ele programa para iniciar às 21 horas por no máximo 13 dias. Tá? É uma mão na roda. Você só precisa atualizar aqui o tempo de execução. Tá? E ele vai executar lá no Colab. Tá? Uma outra restrição que tem é que você não consegue executar notebooks que não foram criados por você. Por exemplo, se você baixou lá um notebook na web e você quer colocar aqui no agendamento. Eventualmente pode existir um script malicioso que pode gerar algum dano? Pode, né? O Google tem toda a estrutura para evitar esse tipo de coisa, né? Mas pode ser que você execute um script malicioso e cause algum dano, né? Então, você só consegue executar scripts que foram criados por você, tá? Como é que eu identifico se um script foi criado por mim ou se ele foi baixado na web, ou se ele foi na web, ou se ele foi criado em outro local, tá? Se eu criar um notebook local, no meu computador local, e salvar lá no Google Drive, ele entende que não foi criado ali, tá? Então, quais são os scripts que eu posso rodar no agendamento aqui? Os scripts que são criados aqui. Se eu criar um script fora, ele vai aparecer com um ícone azul aqui e ele não vai permitir o agendamento. Então, como é que eu crio um script local? More, clico com o direito, More ou mais, e vou aqui em Google Colab. Tá? Esses scripts aqui, eles permitem o agendamento. Bacana? Então, é possível fazer os agendamentos usando o Colab em vez do PC local. Tá? Vamos lá. Que mais? Tipos de variáveis. É possível exibir aqui? É possível. Tá? Mas faz sentido? Depende. Se você estiver utilizando a aplicação para fins de depuração, de conhecimento, de acompanhamento, eu quero descobrir algum erro, então vou mandar printar os tipos de variáveis. Né? E existem erros muito comuns. Tá? Eventualmente você importa os dados de um CSV, você tem uma coluna de números, o Python, eventualmente, se ele não entender que aquela coluna é uma coluna de números, aí você vai tentar fazer uma análise descritiva, algumas contas com aqueles números daquela coluna, ele vai te dar erro. Tá? Provavelmente ele vai te mostrar um erro. Por exemplo, se ele entendeu que era uma string, você não consegue tirar uma média. Né? São nomes, são textos. Né? Então, eventualmente, é interessante você visualizar qual que é o tipo de variável. Né? Olha como eu falo que o Python é sugestivo. Tá? Como é que eu vejo o tipo da minha variável? Eu vou digitar o type. Idade. Tá? Então, type idade vai mostrar o tipo de dado da idade. Tá? Vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Tá? O tipo, a altura, vai mostrar o tipo da altura. O tipo do nome vai mostrar o tipo do nome. E o tipo estudante. O tipo do estudante vai mostrar o tipo do estudante. Vou apertar o play aqui.
Tá dando um erro na sintaxe aqui. Deixa eu ver o que deu errado aqui. Ah, aqui tá faltando uma vírgula. Aqui tá faltando uma vírgula. Tá, então, texto, variável entre as vírgulas, outro texto, que é variável. Agora acho que vai dar certo. Tá, então ele me mostra aqui. A idade é do tipo int, a altura é do tipo float, o nome é do tipo string e o estudante é do tipo booleano. Bacana? Eu posso fazer no Python operações matemáticas, né? O mínimo que se espera, né? Uma linguagem de programação, fazer operações matemáticas, né? E você utiliza muito isso, tá? No contexto do seu código, no contexto de tratamento de algum dado, no contexto estatístico, você utiliza muito de operações matemáticas. Tá? Então, como é que eu faço operação matemática aqui no Python? Né? Algumas operações básicas. Vou comentar aqui. Por exemplo, eu posso criar uma variável que eu vou chamar de A. Tá? Pô, mas você falou para não criar variável assim. Essa aqui é só para fins de exemplificação. Tá? O A vai receber um valor 10. Tá? Vou criar uma variável chamada B, que vai receber o valor 5. Tá? Vou clicar no play aqui, ou shift enter, e essas variáveis já estão com seus valores. Tá? Se eu passar o mouse aqui, ele mostra aqui um inteiro com valor 10. E o B é um inteiro com valor 5. Tá? Quero mostrar o conteúdo do 5 ali embaixo. Eu posso criar uma outra célula, o conteúdo do B aqui embaixo, colocar o B aqui e executar a célula. Vai mostrar o valor. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é selecionar a variável que eu quero e apertar Ctrl Shift Enter. Tá? Então, se eu apertar Ctrl Shift Enter aqui na idade, por exemplo, vai mostrar a idade. Se eu apertar no B ou no A, Ctrl Shift Enter, ele vai mostrar o valor do A. Tá? Vamos fazer algumas operações básicas com A e B. Por exemplo, eu quero fazer a soma de A mais B. A soma de A mais B é passei o texto aqui como meu primeiro parâmetro e vou passar aqui a soma de A mais B. Tá? Então, simples assim, A mais B. Beleza, então a soma de A mais B é 15. Tá? Eu poderia criar uma terceira variável auxiliar aqui, que vai chamar C, que vai receber a soma de A mais B. Tá? Variável auxiliar, A mais B, que vai receber, vai ser inserida aqui na letra C. Tá? Então, o C aqui, ele tem agora a soma dos valores A mais B. Tá? Então, aqui o que eu poderia pôr simplesmente a letra C. A mais B é 15. Tá? Posso fazer outras operações? Qualquer operação matemática você pode fazer aqui. Tá? Subtração. Vou pôr aqui A menos B. Shift Enter. Vou fazer aqui, por exemplo, uma multiplicação. A vezes B. Vou fazer aqui uma divisão.
A dividido por B. Beleza? Simples assim, bem tranquilo, né? Como é que eu trabalho com potência? Né? Por exemplo, eu poderia fazer aqui 7 elevado ao quadrado. Eu coloco 2 asteriscos aqui. Em vez de multiplicar uma vez, eu multiplico 2 vezes. Né? Então, 7 elevado ao quadrado, né? 49, né? Então, ele vai mostrar aqui. Beleza? É isso aí. Então, vamos conhecer agora um pouquinho das estruturas de dados. Tá? As estruturas são elementos que armazenam diferentes tipos de dados dentro de uma variável só. Então, eu tenho lá uma variável só, poderia ser qualquer uma dessas criadas aqui acima, que armazena mais de um tipo de dado, ou mais de um tipo de informação. Tá? Uma das principais e mais utilizadas estruturas de dados no Python são as listas. Né? Então, uma lista é uma estrutura de dado que permite você armazenar vários valores em uma única variável. Tá? Elas são muito versáteis, né? E são muito utilizadas em programação. Né? A principal característica das listas é que você pode alterar o conteúdo delas. Ora, mas existe algum tipo de lista que eu não posso alterar o conteúdo? Sim, existem as tuplas. As tuplas são um tipo de lista que você cria, mas a principal diferença dela para a lista convencional é que o conteúdo dela é imutável. Tá? Ah, por que isso vai ser útil? Né? Por que eu não posso usar uma lista? Vocês estiverem programando, vocês vão entender que há contextos nos quais permitir que uma lista seja mutável é interessante e pertinente, e há contextos nos quais você não quer que esse conteúdo seja alterado, seja por um erro no código, seja por um usuário final, enfim. Então, há contextos nos quais as listas são mais adequados e há contextos nos quais as tuplas são mais adequados. Tá? Então, vamos ver aqui como é que eu crio uma lista. Minhas listas em Python. Uma lista, ela é criada, vamos pôr aqui, vamos criar uma lista de frutas. Uma lista, ela é criada passando os parâmetros entre colchetes. Tá? Então, aqui eu já tenho uma lista vazia. Tá? Se eu clicar aqui, ele já vai entender, o Python já vai entender que eu tenho aqui uma lista. Então, eu vou passar o mouse aqui em cima, vamos ver se ele já me mostra aqui. Ah lá, uma lista de frutas. Quantos itens eu tenho? Não tenho nenhum item. Vamos inserir itens nessa lista. Tá? É texto. Tá? Se é texto, eu vou colocar entre aspas. Né? Então, vou colocar aqui uma maçã. Vou colocar uma banana. Vou colocar, por exemplo, uma manga. Só a fruta que eu gosto. Tenho aqui 3 itens na minha lista. Tá? Então, aqui agora a minha cesta de frutas, a minha lista de frutas tem 3 itens. Uma maçã, uma banana e uma manga. Tá? Essa lista também aparece aqui nas variáveis. Tá? Nossa lista de variáveis vai ficar cheia aqui. Tá? Mas ela também vai aparecer aqui. Ó. Então tem aqui, ó, frutas do tipo lista que tem 3 itens dentro. Tá? Posso fazer manutenções nessa lista? Sim. Eu disse que a lista ela pode ser alterada. Né? Posso exibir elementos dessa lista por meio de um print? Posso sim.
O primeiro elemento da minha lista de frutas é frutas e passo aqui o índice do meu primeiro elemento. A indexação no Python, ela começa do zero. Tá? Isso gera alguma confusão, eventualmente, mas depois você se acostuma com isso. Tá? Então, como é que eu falo aqui que eu quero exibir o meu primeiro elemento? Entre colchetes, eu vou colocar o índice do meu primeiro elemento. O índice do meu primeiro elemento é o zero. Então, a maçã é o primeiro, 0. A banana é o segundo, 1. E a manga é o terceiro, 2. Então, 0, 1, 2. Eu tenho 3 elementos na minha lista. Tá? Então, o primeiro elemento é o elemento 0. Tá? Se eu clicar aqui, o meu print, o primeiro elemento da minha lista é maçã. Tá? Se eu quiser exibir o segundo elemento, criar mais uma célula aqui de código. O segundo elemento é o 1, que é o quê? A banana. Vamos supor que eu queira mostrar aqui o meu quarto elemento. O quarto elemento da minha lista, qual que é? É o 3. Ele existe? Ele não existe. 0, 1, 2. Tá? Se eu tentar imprimir o terceiro elemento, ele vai dar um erro, obviamente. Por quê? Porque não existe. Tá? Então, esse índice está fora do intervalo que eu tenho na minha lista. Né? Então, vamos pôr mais uma fruta aqui. Como é que eu faço para inserir mais uma fruta na minha lista? Eu posso adicionar elementos na minha lista de frutas. Tá? Como que eu adiciono elementos na minha fruta de lista? Aqui é o meu primeiro comandinho. Ó. Quando eu clico aqui, ó, frutas, ponto, ele já me mostra a lista de opções que eu tenho aqui. Tá? Eu vou usar o append. Eu quero inserir mais um elemento na minha lista. Esse append, ele vai colocar o elemento novo, né, a nova fruta, lá no final da lista. Tá? Então, o meu quarto elemento aqui vai ser a uva. Tá? Então, adicionando elemento à lista. A lista. Beleza. Coloquei um elemento aqui, automaticamente a fruta, a lista de frutas, né, a minha cesta de frutas passa até a uva. Então, se eu executar esse código aqui, a uva já está na minha lista. Então, o quarto elemento da minha lista vou executar, e aí notem que ele não vai mais dar erro. Né? Aparece aqui, o quarto elemento é a uva, que eu inseri aqui embaixo. Tá legal? Show de bola. Eu posso também remover elementos da minha lista. Né? Vamos supor que eu não queira mais a manga na minha lista. Não vamos remover, a manga é tão gostosa, vamos remover a maçã. A maçã é gostosa, também faz bem para a saúde, mas eu prefiro a manga que é mais docinha. Então vamos remover elementos da minha lista. Frutas. Vamos lá. Se o append insere um elemento bem sugestivo, né? Append, eu vou tentar o remove para remover um elemento da minha lista, né? Do jeito que o Python pode ser que o remove vai remover. Do jeito que o Python é sugestivo, né? Então vamos tentar aqui o remove para remover o elemento da minha lista. E aí, Shift Enter e bingo. Ele removeu um elemento da minha lista. Não exibiu mensagem nenhuma, tá? Mas eu posso olhar a minha lista aqui. Vou printar a minha lista aqui de frutas. E vocês vão ver que a banana, a manga e a uva está aqui.
mas eu removi a maçã. Tá? Existe uma outra forma de inserir elementos na minha lista. Vamos supor que eu queira adicionar um elemento na minha lista, né? Mas eu não quero que esse elemento vá lá no final da lista. Eu quero que esse elemento esteja em uma posição determinada. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso definir o índice no qual eu quero que essa fruta seja inserida. Né? E aí eu vou usar o insert no lugar do append. E aí, o que eu preciso inserir? Eu preciso inserir parâmetro índice, vou colocar no índice 0, que eu quero que essa nova fruta entre ali no comecinho da minha lista, o primeiro elemento da minha lista. Tá? Ela vai entrar aqui antes da banana. Tá? Então, vou colocar aqui o mamão. O mamão, então, entra ali na posição 0. Tá? Shift Enter. Tá? Então, a minha lista de frutas agora, se eu clicar ela aqui novamente, ela vai aparecer o mamão aqui. Tá? Eu posso remover elementos utilizando o índice também. Tá? Removendo elementos utilizando o índice. Aqui eu não preciso passar o nome da fruta. O nome da fruta eu removo utilizando o remove. Tá? Se eu quero remover uma fruta utilizando o índice, eu posso simplesmente utilizar o método pop. Esse não é muito sugestivo, né? Mas eu posso aqui, por exemplo, remover a manga. Que número que eu tenho que passar? Se o mamão é 0, a banana é 1, a manga é 2. Então, eu vou remover a manga da lista digitando o índice 2. Tá? Ele me mostra aqui o que foi removido. Tá? Então, se eu olhar minha lista agora de frutas, ela não tem mais a manga. Tá? Legal. Isso aqui, pessoal, são coisas bastante básicas e introdutórias. Mas são coisas que a gente utiliza muito no dia a dia. Né? Trabalhar com listas, seja de frutas, seja de empresas, seja de contas contábeis, é muito interessante e você utiliza muito no seu dia a dia. Né? Tem um outro tipo de estrutura, depois da lista, que são os dicionários. Tá? O dicionário, como o próprio nome já diz, ele tem uma chave e o seu valor. Quando você olha um dicionário, você tem lá o nome da palavra e o significado dela. No dicionário você tem uma chave específica e o seu valor. Então, o dicionário no Python, essa estrutura de dados, dicionário, ela armazena valores em pares. A ideia ela é ideal quando você precisa acessar valores com base em um identificador único, que é a sua chave, em vez de um índice numérico, como a gente coloca na lista. Tá? Então, vou criar aqui o meu dicionário. Dicionário. Como que eu crio um dicionário? O dicionário ele é um pouquinho diferente da lista. Né? Meu dicionário. O dicionário ele deve ser criado entre chaves. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, chave 1, 2 pontos, valor 1. Esse é o primeiro item do meu dicionário. Posso inserir quantos itens eu quiser. Tá? Isso é muito interessante. Deixa eu ver aqui porque que ele não reconheceu esse... Ah, tá aqui, falta um fecha aqui. Beleza, isso é muito interessante quando você precisa estruturar valores nesse formato. Por exemplo, eu quero colocar
os parâmetros da minha rede neural em um dicionário e eu vou exportar esse dicionário para utilizar em outras redes. Bacana, você pode salvar esse dicionário e utilizar ele posteriormente. Né? Então, tem aqui, por exemplo, chave 2. 2 pontos, valor 2. Chave 3. 2 pontos, valor 3. Beleza, eu vou fechar aqui o meu dicionário, tá? Shift Enter ou Play aqui, ele criou aqui o meu dicionário, tá? Então, se eu passar o mouse aqui, ou se eu printar o meu dicionário aqui na próxima célula, ele mostra os valores do meu dicionário, tá? Da mesma forma que a lista, eu posso adicionar ou remover valores do meu dicionário, né? Vamos criar aqui um dicionário chamado, por exemplo, dicionário aluno, tá? Então eu quero aqui colocar dentro do meu dicionário aluno o nome do aluno, o nome, tá? Como que chama o aluno? José. Vou colocar a idade do aluno. A idade não precisa ser entre chaves, entre aspas, tá? A idade pode ser sem aspas, tá? É um número, tá? Eu só uso aspas para texto, tá? Não sei que eu queira passar a idade como um texto, né? Mas não faz sentido. E o curso, tá? Por exemplo, curso desse aluno, vou pôr aqui, ciências contábeis. Então, eu tenho aqui o meu dicionário aluno, que tem o nome do aluno, a idade do aluno e o curso do aluno. Vou executar aqui. Beleza, criei o meu dicionário chamado aluno. Ah, mas eu quero adicionar um item nesse dicionário, né? Eu quero adicionar a altura do aluno. Notem como é prático. Eu vou passar o nome do meu dicionário. Entre colchetes, eu vou digitar aqui o nome do campo que eu quero no dicionário, altura, e vou passar o valor, tá? 1,75. Então, automaticamente vai entrar aqui no meu dicionário a altura do aluno com 1,75 m. Posso passar também outras informações. Eu quero passar a nota do aluno. A nota do aluno, com certeza, é mais importante do que a altura. Vou passar a nota aqui, que é um float. Tá? Tanto a nota quanto a altura são floats. Vou dar um play aqui. E ele introduziu agora no meu dicionário a altura e a nota. Né? Se eu executar aqui, eu tenho lá o José, que tem 20 anos, cursa Ciências Contábeis, tem 1,75 m e tirou 9,5 na sua última prova. Tá? Vamos supor que eu ache que a altura é irrelevante. Eu vou deletar aqui a altura do aluno. Del, bem sugestivo, né? Mas não tão sugestivo como o remove. Del, aluno, altura. Então, o meu dicionário deixa de ter a altura. Deu um erro aqui. Por quê? Porque eu digitei altura com A maiúsculo e a altura está com A minúsculo. Lembrem que o Python ele é case sensitive. Tá? Então, o mesmo nome que eu utilizei aqui, no mesmo formato, ele tem que estar aqui embaixo. Se eu coloquei a altura com A maiúsculo no final, ele tem que estar assim. Tá? Se eu coloquei tudo minúsculo, ele tem que estar assim. Tá? Então, del, altura. Então, aqui, meu dicionário aluno deixa de ter a altura quando eu executar ele novamente aqui. Tá? Então, eu tenho
o nome, a idade, o curso e a nota. Tá? Posso printar o dicionário, assim como eu printei os demais itens? Posso. É só mostrar um print aqui, ele não mostrando meu dicionário. Ele não é tão amigável para ser mostrado dessa forma, mas eu posso mostrar aqui, mostrando meu dicionário. Meu dicionário está aqui. Tá? Posso imprimir itens do meu dicionário? Posso também. Tá? Não é uma visualização muito amigável. Né? Afinal de contas, ela não foi feita para isso. Né? O dicionário é uma estrutura que geralmente se trabalha internamente no sistema. Tá? Eu tenho ainda as tuplas, né, e os conjuntos. Né? Então, minha tupla. A tupla é uma estrutura muito parecida com a da lista, só que ela é criada entre parênteses. Tá? Então, se eu tenho uma tupla aqui com os números 1, 2, 3, 4, 5, essa é a minha tupla. Tá? Lembrem o seguinte, a tupla ela é imutável. Tá? Então, eu não consigo alterar a minha tupla depois de criada. Tá? Eu posso recriar a minha tupla. Né? Se eu clicar aqui, excluir o 5 daqui, eu estou recriando a minha tupla, e aí a minha tupla deixa de ter o 5. No entanto, eu não posso usar, por exemplo, aqui o minha tupla.append e inserir o número 10 aqui. Tá? Por quê? Porque ele vai me dizer que o append não é adequado para a tupla. Né? A tupla, né, esse objeto tupla, ela não tem o atributo append. Tá? Assim como não tem o remove. Tá? Porque se eu não posso modificar a minha tupla, não faz sentido eu ter o atributo append ou remove. Tá? Uma outra estrutura que eu tenho é a estrutura de conjuntos. Tá? Conjuntos. A estrutura de conjunto, ela parece bastante com o dicionário. Só que o meu conjunto, ele não tem duplas. Né? Ele não tem chaves duplas, assim como eu tenho. Não tem pares, assim como eu tenho no dicionário. Ele tem somente números. Tá? O que é interessante do conjunto? Quando você usa o conjunto. Faltou o igual aqui. Tá? Quando você usa o conjunto. O conjunto, ele vai ordenar para você os números em ordem crescente. Tá? E ele não permite a entrada de itens duplicados. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o 5 novamente, ele não vai mostrar o 5. Tá? Se eu colocar um outro 1, ele também não vai mostrar o outro 1. Tá? Ou se eu colocar em outra ordem, por exemplo, eu quero deixar só aquele 1 do final, ele vai trazer o 1 aqui para o começo. Tá? Então, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso fazer operações matemáticas com o meu conjunto, né? A união, a intersecção, eu posso fazer com o meu conjunto assim como eu faço na matemática. Tá? Então, essas são algumas estruturas de dados que a gente vai utilizar. Mas, de longe, a mais utilizada é a estrutura de lista. Tá? Eu acho que por hoje é só, pessoal. Vou deixar alguns minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas, se tiver. Tá? Fico à disposição de vocês aqui. Então, hoje a gente apresentou, de maneira geral, a linguagem Python, a configuração do ambiente Colab, como que ele funciona. Né? Notem que o Colab ele é bastante intuitivo aqui, você tem arquivo, abrir, localizar no Drive, enfim, editar, né? Você tem copiar, colar células, localizar, substituir. Né? São menus
bastante familiares, né, bastante amigáveis, né, que se encontra também em outros tipos de sistema. Inserir células de código, de texto, enfim, cabeçalho da sessão. Eu quero criar um cabeçalho para essa sessão. Toda essa sessão aqui, ela vai ter um cabeçalho chamado meu primeiro código, tá? Então eu coloco aqui, ó, um texto, né? Uma estrutura de texto. Eu posso formatar aqui meu primeiro código. Conforme eu vou escrevendo, ela já vai aparecendo aqui, tá? Beleza? Posso formatar aqui, colocar negrito, colocar itálico, tá? Beleza? Se eu colocar nesse formato aqui de cerquilho, meu primeiro código, ele automaticamente, acho que ele cria uma seção aqui, ó, tá vendo? E você pode fechar essa seção. Eu quero fechar essa seção, dentro dela eu tenho 35 células, que eu não quero ver essas células executando, né? E eu posso criar outras seções, tá? Quero deixar essa seção fechada e quero trabalhar em outra seção aqui embaixo. Aí eu vou trabalhando em outras seções, tá? Bacana? O que mais que a gente viu? A gente apresentou o ambiente, mostrou lá como que funciona, a possibilidade de usar CPUs, GPUs, né? Utilizamos aqui algumas operações matemáticas básicas, usamos o print para exibir os dados em tela, ou o texto em tela. Isso é importante porque permite a você e ao usuário final acompanhar o que está acontecendo no sistema, né? Conhecemos os tipos de dados, float, string, booleano, né? Como atribuir valores a variáveis, criar variáveis, operações básicas, né? Conhecemos algumas estruturas básicas do Python, né? As listas, as operações, as listas, enfim. E para a semana que vem a gente começa aqui trabalhando com o controle de fluxo, né? Instruções condicionais, para que serve, como que funciona. Tá legal? Vamos lá. Como sabemos, tem uma pergunta aqui, como sabemos quais variáveis são boas para as nossas análises, sejam elas numéricas ou mais subjetivas, como exemplo, um nome. Essa aqui é outra pergunta. Como sabemos se as variáveis são boas para a nossa análise? Não entendi muito bem a sua pergunta, Eduardo. Como, por exemplo, um nome. Eu não entendi. Se você puder refazer a sua pergunta, né? Eu tenho variáveis, depende do contexto que eu estou utilizando, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com dados de uma empresa, né? Eu tenho lá o nome das empresas em um determinado campo do meu data frame, que a gente vai ver posteriormente isso, que é uma variável dentro de um conjunto de dados. O nome da empresa, Vale, Magazine Luiza, Petrobras, enfim, Renner, tenho lá o nome da minha empresa, né, que não é uma variável que eu vou utilizar para fins analíticos, né? Não tem como tirar estatísticas dessa variável, mas eu tenho variáveis que estão atreladas àquelas empresas e que eu posso sim fazer uma análise estatística. Por exemplo, eu vou ter a receita daquela empresa, eu vou ter o lucro operacional, o lucro líquido, eu vou ter o endividamento dela. Essas sim são variáveis numéricas do tipo float, que eu vou fazer contas, né? Qual que é a média da receita das empresas do setor de serviços, do setor bancário, né? Do setor de mineração e gás, né? Essas variáveis eu posso fazer estatísticas a partir delas, tá? Eu não sei se essa foi exatamente a sua pergunta, como sabemos se as variáveis são boas para nossas análises, sejam elas numéricas ou subjetivas, como por exemplo o nome, tá? Se quiser refazer, fique à vontade, tá bom, Eduardo? Se tiverem outras perguntas também, fiquem à vontade. Olha, Bruno,
Sem dúvida nenhuma, o Python pode sim substituir o Stata ou o SPSS. Né? Eu posso fazer no Python regressões lineares, eu posso trabalhar com dados em painel, posso trabalhar com dados em painel multinível, posso trabalhar com modelos de aprendizado de máquina, por exemplo, eu quero trabalhar com árvores de decisão, eu quero trabalhar com modelos de árvore de decisão, né? Um modelo, modelos boosting, modelos bagging, né? Posso trabalhar com redes neurais. Então, tudo que eu faço no SPSS, eu posso também fazer no Python. Né? E tudo que eu faço no Stata, eu posso também fazer no Python. Né? São coisas que funcionam, de certa forma, diferentes. Né? No SPSS, você faz uma regressão linear de um jeito, no Stata você faz de outro, no Python você faz de outro. Mas funciona em todos eles, sim, sem problema nenhum. Né? Dependendo do pacote que você usa no Python, inclusive você tem uma saída muito parecida com a do Stata, onde mostra lá na regressão linear os coeficientes, o erro, o padrão, né? O intervalo de confiança, se é estatisticamente significante ou não, e tal. Né? Eu, particularmente, depois que comecei a utilizar o Stata, o R e o Python, nunca mais utilizei o SPSS, né? Mas até por uma questão de licença e tal, enfim. Esses dias eu estava conversando com um professor, colega, que utiliza SPSS, e até hoje ele utiliza no modo de programação, né? Ele não utiliza nem os menus lá, e ninguém faz ele substituir o SPSS dele, que se eu não me engano está na versão 30 e ele gosta muito. Então é uma questão de gosto também. Tá? O SPSS, na época que eu utilizava, eu acho que não dava para rodar dados em painel, né? Que é aquela estrutura longitudinal que você analisa seus dados no intervalo de tempo. Provavelmente eles já devem ter isso hoje, na versão 30 e tal. Mas, enfim, dá sim para responder, dá sim para utilizar o Python para tratamento de dados em pesquisas quantitativas. Eu gosto muito do Python, principalmente pela comunidade aquecida e pela facilidade que você tem em resolver problemas. Tá bom, Bruno? Fiquem à vontade, pessoal. Se tiverem mais perguntas. Consegue sim, Micaele. Inclusive, eu trabalho com grandes volumes de dados no Colab. Tá? Eventualmente, se a versão gratuita não atender, você pode tentar algumas soluções pagas. Né? O Colab ele tem assinaturas, pacotes a partir de R$ 58, se eu não me engano, mas não pague nada antes de utilizar a versão gratuita. Tá? Eu acho que assim 90% das questões de estudo, desenvolvimento, criação de código, tratamento de dados pode ser feito na versão gratuita do Colab. Tá? Então, você consegue sim trabalhar com um grande volume de dados. Eu não sei, quando você fala que é um grande volume de dados, qual que é a quantidade? Que base de dados você está trabalhando, por exemplo? É uma base da RAIS? É uma base gigantesca, né? Tem tirado algumas noites de sono aqui, minha e do professor Luiz, né? Mas é uma base que a gente trabalhou quase que exclusivamente pelo Colab. Depois migramos para o banco de dados, MySQL e tal, mas sempre com o Colab intermediando isso, né? Fazendo aquele tratamento de dados inicial, né? Pegando lá na base, faz um tratamento e joga no banco de dados. Pega lá na base, um TXT, por exemplo, você pega um TXT, os números vêm como texto, às vezes não entende, né? Faz o tratamento, exclui alguma questão que não está bem formatada e joga no banco de dados. Então, é sim possível trabalhar com grandes bases de dados, inclusive eu já trabalhei com bases gigantescas,
Na minha tese, eu usei o Stata para trabalhar com 6.000 empresas negociadas na Bolsa Brasileira e em 3 bolsas americanas. Posteriormente, eu migrei essa base de dados, ampliando essas empresas para o Python, e ele funcionou perfeitamente. Tá? Pode baixar o arquivo da aula no seu PC? Sim, Silvio, pode baixar sim. Naquele link que eu mandei, você pode fazer o download. Tá? Aqui, ó, eu vou compartilhar aqui novamente o link da aula. Tá? Vou copiar o link e vou colocar aqui no chat. Tá? Como é que você faz para baixar? Você vai abrir esse arquivo, você vai aqui em arquivo e fazer o download. Você faz o download no formato IPYNB, que é o formato do notebook. Tá? Você pode fazer esse formato PI também? Pode. PI ele roda em algumas IDEs do Python, por exemplo, no Spider, ou no Python puro mesmo, no modo texto, você roda esse PI. Né? Quando você quer colocar ele numa máquina automática para executar, você usa geralmente o PI, que é aquele código que eu mostrei para vocês. Né? Se você abrir ele no modo PI aqui, ó, aula no modo PI aqui, você vai ver que ele, tá vendo? Tem tudo que tem aqui que eu criei, sem as saídas, né? Mas de uma maneira não muito amigável, tá? Inclusive ele mostra que o arquivo original está no Google Colab. Deixa eu ver aqui, ó. Outras perguntas. Consigo trabalhar? Posso baixar? Pode. Qual banco de dados pode se utilizar no Colab? Qualquer banco de dados. Você pode utilizar o Microsoft SQL Server, que é pago, mas você pode utilizar também o MySQL, que é grátis, o Postgre, que é grátis, ou, dependendo do seu conjunto de dados, você pode utilizar o CSV. Ah, eu tenho uma base de dados com 100.000 nomes. Né? Eu não preciso alocar um banco de dados, ter todo o trabalho de criar um banco de dados, tabelas, fazer conexão e tal, para guardar 100.000 nomes. Eu posso guardar num CSV, eu posso guardar num formato Parquet. Tá? O formato Parquet ele é muito interessante, que ele tem uma compactação muito bacana. Né? O CSV, dependendo do tamanho, ele ocupa um espaço imenso, né? E o Parquet não, ele ocupa pouco espaço. O H5 também, o formato H5, ele também ocupa pouco espaço, é interessante para ser utilizado. Tá? Eu não sei se você tem algum banco de dados online free. Tá? Assim, você tem bancos de dados free, mas você tem que baixar e instalar ele no seu computador. Ele não está disponível para você utilizar online. Né? A não ser o GCP, né, do Google Platform, que você tem um período grátis, mas não é sempre grátis. Tá? Tem como acessar no BD local, sim. Tá? É fácil fazer a conexão, é bem tranquila. E isso não vai entrar na nossa aula aqui, mas é fácil de fazer a conexão local. Beleza? Tudo certo, pessoal? Então, eu acho que a gente pode encerrar, né, professora Sheise? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar no LinkedIn também, tá? Deixa eu colocar o meu LinkedIn aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade, mandem mensagem, mandem e-mail, adicionem eu lá, acompanhem. Eu vou falar, acompanhe as publicações porque eu não publico nada, tá? Mas para fazer contato, podem utilizar o LinkedIn aqui. Ou e-mail também, tá? Fiquem à vontade. Obrigado, professora Sheise, obrigado, pessoal, colegas, Obrigada, Erasmo. professores, alunos. Nos vemos então na Na próxima aula. quinta-feira. Até a próxima. O mesmo link da sala que vocês entraram. Tá Até certo. Muito obrigado. quinta. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.